Começamos mais um podcast aqui da nossa igreja. Pode falar, pode cantar. Graças a Deus estamos chegando aí no quarto vídeo, quarto episódio. Pra honra e glória do nosso Deus, a gente está muito feliz por isso. E hoje a gente tem aqui uma convidada especial. Todos os convidados são especiais, claro, isso é fato. Eu sei que todo vídeo eu tenho falado isso, mas quando a gente fala assim que é especial, é porque tem muito conteúdo para passar pra gente, entendeu? Muito conteúdo para passar até mesmo para você que tá assistindo a gente. Então, por isso que eu falo que é especial, até mesmo porque a gente conseguiu um dia, porque olha, todo mundo que a gente traz aqui é difícil, viu? Então, eu quero receber aqui a nossa pastora Ângela com muitas palmas. Uhul! Viva a nossa pastora. Amém. A pastora Ângela, ela faz parte aqui do nosso ministério, podemos dizer que desde o início, lá de 1994. Claro que eu não vou falar aqui a idade, né, pastora? Não, isso não é importante, não é importante. Mas, graças a Deus, a pastora Ângela faz parte dessa história, faz parte deste ministério, faz parte desse povo, um povo que o Senhor escolheu. Então, eu não vou ficar falando muito não, que o intuito é escutar a nossa pastora. Eu queria que você se apresentasse agora, pastora, que você ficasse à vontade para poder se apresentar. Quem é a pastora Ângela, né? Essa nossa convidada hoje que tá vindo aqui. Hoje vocês estão vendo que eu tô com uma ficha, tá cheio de perguntas aqui. A gente jogou lá no Instagram quem tinha perguntas e tal. Então, eu falei, vamos agora é com uma ficha, entendeu? Agora o negócio tá ficando cada vez mais chique aqui. Vamos lá, pastora. Quem é a pastora Ângela? Como começou essa história da pastora Ângela, né? Essa mulher de Deus aí, até mesmo pros seus familiares que tá vendo. Desde já manda um abraço já, porque já tá todo mundo na torcida já por ela. Eu digo boa tarde, a paz para todos. Falar um pouco de mim, né? Pastora Ângela. Hoje, pastora Ângela. Mas vem assim, como mulher de uma história lá do Nordeste, nasci em Pernambuco, vim pra cá com 3 anos. Nossa. Né? Eu creio que foi tudo plano de Deus. É paulista ou não? Já não. Se considera paulista? Ah, já me considero paulista. Eu vou pra lá só pra passear. Porque tem gente que fala, paulista jamais, não, eu sou da minha terra. Não, né? Já me considero, gosto de ir lá só pra passear. Nossa. Né? E vim pra cá e aqui a minha mãe já tinha construído uma outra família. E a gente ficamos juntos, e através de eu vir pra cá e conhecer o pai do Eduardo, meu irmão, eu fui ali que eu conhecia o Senhor. Uau. Né? Mais ou menos com quantos anos? 5 anos, eu lembro disso. É coisas que marcam a vida da gente, né? Com 5 anos, eu lembro que ela congregava na Assembleia de Deus, na Rua das Andorinhas, ali pertinho. Boa memória, hein? Ali, e ela falou, vamos pra igreja comigo. Eu falei, vamos. E eu ia sempre, fui indo, até que com 12 anos eu me batizei. Olha. Batizei, com a graça de Deus estamos aqui. Igual o Palmeiras, né? Vai lá embaixo, mas que estamos de pé. Aí ficou né? firme até hoje. Aí fiquei firme, né? Aí comecei, quando eu conheci o pastor Luiz, eu já era casada, né? Certo. Batizei no Ministério do Brás, mas quando eu conheci ele já era casada, tinha a Kelly. Quando eu tive a Kelly, eu estava no ministério. Um abraço, né? Kelly, Deus abençoe. E assim foi, ali através dela. Então eu creio que o Deus, ele criou um plano, né? Me trouxe pra cá, eu conhecia o Senhor, aí me batizei, continuei firme e tal. Aí casei, mudei daqui, fui embora morar lá em São Roque. Nossa. Ficamos um tempo lá. Aí lá que ele nasceu, eu vim pra cá, o pastor que apresentou ela. Olha. Né? E batizou ela. E o resto eu batizei. O resto ela falou, agora eu que quero. O resto eu batizei. Mas eu tenho 3 filhos. Olha. A Ângela, uma mulher, né? Tenho 3 filhos. 3 legados aí, hein, pastora? Kelly, Danilo e Felipe. Né? São as minhas heranças e os meus netos, porque tem que falar dos netos. Fala. Né? Isaac, Sofia, Rogério, né? São as heranças que o Senhor nos dá, e é um prazer isso, porque diz a palavra, né? Feliz é aquele que vê o filho dos seus filhos. Então eu já sou feliz de ver eles, né, pastor? Glória a Deus por isso. E sou grata ao Senhor. Aí foi assim que fui. Aí quando nós começamos a trabalhar junto com o pastor Luiz, eu já tinha os 3, e foi lá na igreja onde eu falo que eles tomaram da gente, né? Ixi, aí tem que um ali mistério começou aí, a nossa história, né? A
nossa história, que um dia o Senhor falou para mim. Eu estava com a Kelly do lado pequena, o Danilo do lado também e o Felipe no colo. E o Senhor fez uma promessa, falou para mim, usou uma irmã, me lembro como hoje, usou a irmã e falou: vou te colocar, mulher, no meio de um povo, vou te dar uma liderança, tu vai cuidar de um povo. Fiz igual Sara, né, pastor? Eita. Eu fiz igual Sara, olhei pra ela e dei uma risada assim, ela falou assim, amém. Aquele momento que todo mundo passa, né? Uma risadinha assim. Sim. Aí ela falou assim, amém. Aí eu olhei assim, só balancei a cabeça, nem falei amém nem nada. Porque eu já tinha aprendido, né? Que você falasse amém e assim seja. Nossa, Jesus, jamais. Aí eu guardei aquilo e ficou. E no tempo certo o Senhor cumpriu. Né? Passou-se o tempo, meus filhos cresceram. Não tinha nem noção, né? Não tinha nem noção. E ali continuamos, né? E aí foi. Aí começou aí uma trajetória até chegar ao nosso... E pessoalmente falando, o seu ministério, já que você entrou nessa parte, o seu ministério pessoal, você acha que começou a partir de que momento? Porque, querendo ou não, a gente vai entrar nesse detalhe aqui. Sim. Que você já passou por várias... Se você for colocar um currículo, você já pode colocar várias experiências, Sim, né? várias, Independente da unção de ser pastora, mas você já passou por várias Sim. antes disso. Mas você acha que o seu ministério pessoal começou quando? O meu ministério pessoal começou, eu creio assim, que quando o pastor falou, né? Irmãos, estou saindo daqui, quem quer ir comigo para abrir uma igreja? Que a gente entramos naquele salão, primeiro fomos para as casas, né? E depois entramos naquele salão. Quando nós entramos ali, eu creio que ali começou o ministério. Eu aprender o que é o ministério, né? Tipo assim, a minha parte de como ser obreira. Eu acho que dali para frente como obreira. começou a servir, a aprender. E você disse que foi para as casas. Você lembra desse momento? Lembro. Como é que Várias foi? Onde? casas. Várias casas. Várias casas. Umas casas perto, que era da... Hoje acho que era a pastora Zora, né? Zoreli. Zoreli, lembro desse então. nome. Hoje ela é pastora, tá longe, faz Sim. muitos anos que a gente não se vê. Mas nós ficamos ali, fazemos culto, tudo, até a hora que o Senhor preparou, usou aquela mulher, né? Aquela portuguesa para falar, não, esse salão aqui vocês podem usar. E a gente entramos com a cara e a coragem. Então ali que a gente começou. E demorou muito nesse processo. Por exemplo, vocês saíram. Vamos voltar um pouquinho aqui. Sim. Quando vocês estavam ali, para quem está acompanhando o vídeo ou quem está assistindo a primeira vez, tem um motivo. Hoje a gente vai conhecer, no caso, da pastora Ângela, né, a versão dela. O que aconteceu naquele momento para que vocês saíssem ali? Foi algo assim planejado? Não foi? Como que foi isso assim? O pastor fala O que você lembra? do salão? Nesse momento, porque até então era do Brás, o ministério do Brás. Eles estavam todos ali. E aí teve esse momento de mudança, de transição. Por que disso? Você lembra disso? Então, eu lembro mais ou menos, porque a gente tinha levantado a igreja, erguido tudo, eles falaram que era deles. Aí veio polícia, veio tudo pra fechar, porque era deles, a gente não podia ficar lá, tinha que fechar, tinha que sair. E como o nosso pastor, ele sempre nos ensinou a ser da paz, então ele não quis que ia contendo, entendeu? Então ele falou, vamos, e ele sabia o chamado, né? Ele sabia o chamado, porque o nosso ministério, eu creio que veio do coração de Deus para o coração dele. E para o nosso, né? E para o nosso. E aí a gente pegou e falou, não, vamos sair. E na hora a gente não tinha lugar para ir. Mas Deus abriu uma porta, né? As casas, os lares. Fizemos ali, eu creio que, não me lembro se 2 meses, 3 meses. Eu sei que foi um pouco assim, não foi muito. Não chegou a anos. Chegou a meses até o Senhor preparar esse salão. Mas por isso que a gente tivemos que ir. Que muitas das vezes é melhor recuar, né? Tem situação que é melhor recuar. Eita, pega aí a primeira, hein? Pega aí. E eu queria saber também, pelo fato de você, assim, ser um momento tudo novo, ministério novo, porque as pessoas saíram ali, claro que quem quis, não foi ninguém obrigado, porque outros relatos também de pessoas falando assim que o pastor Luiz falou, quem quisesse ir com ele, fosse, né? Sim. E eu lembro de um detalhe, você pode confirmar se é falso ou verdadeiro, que quando, eu não sei se eu já citei de vocês, pastora, mas há muito
tempo, você pode confirmar aqui no vídeo. Sim. Nesse momento que teve essa reunião ali nessa igreja, ali na Baltazar, ali no Brás, o pastor Luiz, ele meio que fala assim, porque eles falam assim, ó, você não pode levar nada. Então ele falou, não, tá bom, não posso levar nada, então, mas quem quiser ir comigo foi. Então foi a esposa e tal, levou os filhos, e aí foi alguns irmãos. É verdade que a Kelly, a sua primeira filha, ela meio que se manifestou assim, não, com o pastor Luiz na época, foi alguma coisa do tipo assim? Como é que foi isso? Você lembra? Sim, foi sim. Ela se levantou e falou, não faz isso com meu pastor, né? Não faz isso com ele, mãe, vamos. Entendeu? Tipo, como assim? Ela puxou, falou, vamos com ele, não faz isso. Tipo, ela viu que alguém tava judiando, acho que ela sentiu isso, né? Que ela era pequena na época, né? E ela falou isso mesmo. Olha, né? É verdade. E então. Vamos, né? Não é à toa que hoje ela é diaconisa do ministério, né? Eu louvo ao Senhor por isso. Você vê que desde pequena as pessoas já dão uns sinais assim da sua mão de obra revolucionária, Sim. né? Pessoas que muitas vezes nasceu para exercer um chamado e ser um diferencial, né? Naquele lugar é interessante. Então ali a Kelly já estava causando ali. Já estava causando. Não, vamos no que é certo. Mas continuando aqui, nesse tempo que vocês agora estão ali nesse salão que foi preparado e tudo, como que foi essa parte, esse novo ciclo? Como que você pode descrever? Por quê? Não se tinha nada próprio, assim, nada pronto, não se tinha saldo azul, financeiramente falando, era tudo assim. Tudo no vermelho. Como que foi isso, para entrar nesse salão? Como é que na foi? realidade, a gente, lembrando assim do ministério no começo, principalmente quando a gente entramos para aquele salão, a gente lembra o quê? Lembra o amor daquela igreja lá em Atos, né? A gente lembra o amor que a gente tinha. Tipo, irmão, então o salão tá aqui, a mulher falou. Então olhamos assim, tinha um buraco na parede, né? Até os meus filhos lembram disso, né? Tinha um buraco na parede, aí um ia trazendo uma cadeira, outro trazendo outra, dividia um pouco de cadeira, sentava um pouco, depois as irmãs que eram mais idosas sentavam, outro ficava de pé, né? A gente já foi aprendendo o que era ser diácono. Então isso é pode, muito bom, né, vamos pastor? colocar um ponto um ponto bem aí. Isso. Então talvez tenha começado aí essa Começou serventia. aí a gente aprender o que era ser. Que eu ouvi falar sobre o diaconato, tudo, e aprender, e nós aprendemos na prática. Então, o que você vê de diferença dessa época para hoje? Aqueles que são colocados como diácono para hoje. Hoje a gente vê a diferença do quê? São os diáconos, assim, eles são assim um pouco sensível. Sim. Eu acho, né? Como falando como pastora, né? Eles são um pouco sensíveis. A gente, no nosso diaconato, era assim, os nossos líderes, que nós tínhamos líder, depois foi organizando, tínhamos líder e tudo, né? Pastor Adenilson foi nosso líder. Eita. E ele não deixava passar nenhum detalhe, era esse. Não tinha que ficar em pé na porta sorrindo ali, entendeu? Então hoje eles são muito assim, não aguento trabalhar muito, é muita coisa. E quando nós começamos não era muitos diáconos, era poucos diáconos. Era pouco e era raçudo, então. E era ali. E tinha assim, tanto trabalho, não era separado, os homens fazem isso e as mulheres fazem isso. Não, pastor, era tudo junto. Nossa. Era tudo, tinha que escolher. Tinha que ficar na porta, e ali, quem conhece ali o Etelvina, sabe que ali é um tanto de lugar assim meio tenebroso, e era a gente bêbado, e nós tínhamos que ficar ali, pra saber sair daquela situação. Isso porque hoje talvez então tá melhor ali, né? Sim, Tem agora asfalto, ali. tem. Nossa. Porque antes tinha muita questão de gangue também naquela época, né? Era tudo morro mesmo, barro, aquela coisa. Lembrando que a gente, quando chovia, que a gente ia pra escola dominical, então era uma festa, a gente, mulher, fazia o quê? Levava o sapato na bolsa. Nossa. E ia, porque chegava lá, era pura lã. Era 2 sapatinhos. 2 sapatos. Tinha que trocar, entendeu? Então, hoje em dia, nossa, você fala assim, esse bairro tá maravilhoso, porque depois de tanta oração, tanta coisa, o Senhor foi acalmando, foi mudando a situação, né, de pessoas, de tudo. Nossa. Então, e voltando a falar sobre os diáconos, então eu vejo isso, que eles não conseguem, a gente põe muito peso neles e eles não aguentam. E antigamente não.
antigamente não tinha ajuda de tecnologia. Não. Não se tinha nem cadeira, né? Não. Essas cadeiras confortáveis que a gente senta hoje, Imagina, né? hoje a gente senta no público e não quer nem levantar mais. Nossa. Você lembra de algum fato nessa época que vocês eram colocados como diácono? De algum fato assim que você lembra, ou engraçado ou não, enfim, mas que foi nessa fase de aprendizado como diaconisa? Você lembra? Ah, sim, eu lembro ali no Iteuvina mesmo, a gente ali, daqui a pouco entrou um cara, a gente nem lembra quem era, bêbado. E a gente olhou pro lado assim, não tinha nenhum homem, né? E, tipo, na época era a gente, a pastora Lia, né? Só que a pastora ficava mais assim pra cantar, mas mesmo assim ela dava um apoio ali pra gente. Hoje nós falamos pastoras, mas na época era tudo diaconisa, né? Tudo diaconisa. Nossa. E a gente falou, e agora? O jeito é pegar ele e colocar pra lá. Aí a gente trouxe, não, você não pode, vamos, pegamos, usamos a nossa própria força e colocamos, voltamos lá. E daqui a pouco vem aí, tá tudo bem? Os homens chegaram, não, já resolvemos, já foi embora, não quis ficar. Olha. Tipo, você quer ficar para assistir o culto? Não, só eu tô olhando, então vai. Aí ele foi. E nesse processo assim desse salão, que outros já até falaram assim, que era um salão cru. Foi pego tudo no cru, né? Sim. Além desse detalhe das cadeiras que as pessoas traziam de suas casas e tal, e um emprestava pro outro, tinha a questão da fervorosidade, né? O povo era bem fervoroso, porque um salão cru, não tinha pintura, tinha esse buraco que você relatou. Sim. E tem o detalhe do chão. Sim, o chão era só por Deus pra orar. E não tinha essa modernidade hoje das pessoas, questão de roupa, né? Tinha até uma reverência sobre os usos e costumes de roupa. Sim. Aí, como é que era para as mulheres, então, que tinha que usar saia era muito difícil. No chão duro, e aí? Muito difícil. Ó, nós pegamos o salão, pastor, e tivemos que até, tipo, não tinha outras salas para fazer assim, a parte da assistência social, a parte de guardar pasta, porque depois a gente fomos tendo as nossas coisas, né? Como? Aí a gente mesmo pegamos uma cortina e dividimos. Fizemos o púlpito, a parte do púlpito e atrás uma cortina. Aí quando a gente ia lá, de repente, o que tinha lá? O que tinha lá? Barata saindo de lá de dentro. Entendeu? Deus ali a gente foi. Depois, quando a gente olhou, falou, nossa, não é o salão que a gente entrava no começo. Eita, era muito amor, então. Era muito amor, né? Ficar ali, por isso que eu falo, a igreja era aquele amor assim, que não, vamos fazer, vamos ajudar, vamos limpar. E fomos limpando, fomos arrumando o chão, tudo. E cada detalhe. Então, cada detalhe para nós fazíamos com amor, fazíamos com alegria. Você acha que tem muita diferença dessa época para hoje? Não se tratando somente assim do Ministério São Paulo, mas da igreja no seu todo. Você acha que mudou muito a igreja quando era nessa época? Até mesmo das igrejas que você conhecia, de toda essa simplicidade e tal, de hoje. Você acha que mudou muito a questão do modo de pensar das pessoas, ou você acha que permanece ainda essa essência, pastor, esse amor mesmo? O que você acha, pastor? Eu acho que diminuiu, pastor. Porque assim, mais o comodismo, né? O povo não sabe ser grato o conforto que tem hoje, né? Porque aí chega, tá muito calor. Não aguento ficar na igreja porque tá muito calor. Hoje não tinha nem ventilador. Ficava suando, era vigília. Eita. Era tudo suando. E era toda madrugada, né? Toda madrugada. Entendeu? O pastor falava, vamos fazer campanha, vamos fazer. Entendeu? E hoje tem muita modernidade. Vamos falar que não tem, claro que tem amor pela obra. Mas é diferente, eu acho que devido ao conforto, muitas coisas modernas. Né? A gente tinha que ser na garganta. Lembra quando a pastora começou a fazer louvor? Era na garganta com aquele violão, entendeu? Jesus. Nós louvamos a Deus pelas dádivas que ela tem, né? Né? Porque senão comia assim. Então quem era crente raiz mesmo. Crente raiz. E ficou com raiz forte, né? Por isso que eu falo, que o Ministério São Paulo, ele cresceu com raiz forte. Então por isso que veio os vendavais, que já passamos por um bocado, já estamos aí caminhando para os 30 anos, né, pastor? E passamos por várias situações, mas com raiz no começo. Porque no começo, todos os obreiros que foram formados assim,
na casca grossa, como a gente falava, né? Na escola mesmo, Na né? escola. E as roupas era a tradição. Uniforme, hoje em dia os diáconos reclamam de uniforme. O nosso é saia e blusa Tinha que se virar azul, e e é assim ter. Você tem que ter. E é o culto pra vir e pra mim. Eu falava, mas a gente pode vir. Não, tem que vir, é uma semana de culto, é uma semana que você tem que vir. Então não tinha o que questionar, tinha que vir. E era bênção. Entendeu? E nessa sua fase que a gente está falando ainda de diaconisa, você lembra das funções de tudo que você ia fazendo nessa época? Ah, Mais ou lembro. menos? Tem uma ou, coisa... ou que naquela época, não sei se mudou tanto assim, o que era estipulado para os diáconos nos eventos e tal. Sim, depois que a gente fomos assim estruturando mais, separamos mais, o pastor separou mais diáconos, explicou, depois a gente começamos a ter aula, tudo isso, né? Aí foi dividido, ó, você fica lá no púlpito, na porta, faz isso. Aí nós começamos também, ele começou também a falar pra gente sobre cultos. Eu me lembro que quando ele falou pra mim assim, Mângela, você vai dirigir o culto da assistência social. Eu olhei pra ele e falei, pastor, como assim? Isso é uma coisa que me marcou a minha vida, o meu ministério como diaconisa. Aí eu falei assim, como assim? O culto da assistência social é seu. Eu falei, tá bom. Então vamos lá, né? Vamos fazer. Então, tipo, Então nunca tinha tido uma experiência? Não, nunca foi a primeira experiência, sim. Nossa. Você vai dirigir o culto, você vai programar um culto. Então a gente fazia as coisas atenta, né? Igual servicei, a gente aprendemos na prática. Bom, é assim, olhando o outro fazer e vão aprendendo. De mais pra frente, depois que o pastor organizou tudo, foi que teve aulas. Entendi. Né? Hoje nós temos diploma de aula, sim, que sim, fizemos sim. tudo. Mas no começo não, vamos aprender na prática, porque não tinha outra pessoa, tinha que ser nós mesmo. Nossa. Entendeu? Aí foi dirigir o culto. Eu falei, meu Deus, e agora? Mas vamos. Aí montei tudo, dirigi o culto, convido alguém para pregar, porque você já via assim uma hierarquia, já vendo o outro fazendo, né? Aí você vai fazendo. Mas ali o joelho tremendo, as pernas batiam, aquele frio na barriga. E eu respirava, e vamos que vamos. E consegui. Então quando acabou o culto, eu falei, nossa, que eu consegui. Nossa. Eu falei, pastor, eu consegui. Ele falou, tá vendo? Claro que vocês conseguem. Olha. Né? E ali nós aprendemos, e aí ia arrecadar alimentos, e saíamos nas casas arrecadando, quando não tinha ali um total, porque muitas pessoas necessitadas, né? E a gente ia ali e foi bênção, então ali nós fomos aprendendo. Então minha primeira experiência de dirigir culto foi assim. Então, você como diaconisa já foi para esse tipo de trabalho. Aí Sim. você falou também a questão de arrecadação de alimentos. Sim. Que era de casa em casa. Fazíamos de Porta casa em em porta. casa, era. Tirava um dia na semana pra gente fazer isso. Aí quem poderia ia. Geralmente era mais as mulheres que iam. Certo. Porque os homens trabalhando, né? Quando começou o ministério, não tinha muitas mulheres que trabalhavam fora. Eu mesmo Entendi. era uma delas, que não trabalhava fora. Né? Então eu pegava minhas crianças pequenininhas, eles eram tudo pequenininhas, a gente ia. Pra eles era festa. Coragem, hein? Aí a sim. gente ia e fazia isso. Tirava um dia pra arrecadar e arrecadava. E era bênção. Olha só, Né? E depois levava pra igreja, ali a gente dividia, fazia as cestas. Era muito bom. que bom. Outra coisa também, você lembra de outras funções que você fazia nessa época do diaconato? Porque, como tinha poucas pessoas, acredito que Sim. tinha bastante tarefa, ainda pelo fato de ser novo o ministério, então tinha Sim. muita coisa que exigia muita mão de obra dos que estavam ali, Sim, né? consagração, né? Consagração nos domingos, na semana que a gente sempre teve, até hoje tem, né? Na semana consagração, a gente fazia. Tinha vários, assim, depois veio a escola dominical, aí começamos a cuidar das crianças, né? Depois dar aulas Lembra para as crianças. como era naquela época que você Sim, cuidava das lembro das crianças? crianças, assim, que hoje em dia são pastores, são presbíteros, mas que passou por lá que não era nada fácil. Nossa, Jesus. Hoje, muitas das vezes, nós temos um lugar aqui na sede para nossas crianças. E nós falamos, meu Deus, essas crianças não param. Imagina tudo num lugar só, Ah, meu Deus. né? Tudo num lugar só. Crianças assim, porção dobrada, né? De crente é porção dobrada. Entendeu? E ali nós fomos aprendendo, ensinando. Então nós tínhamos várias funções mesmo. Foi e uma escola então, hein? Foi uma escola. Então essa escola passou desde o pequeno até o grande, Até o assim, grande. né? Porque círculo bom. de oração você trata bastante com mulher, orando com as Sim, mulheres ali. Aprendendo. Então de tudo a gente aprendeu um pouquinho, né? Lidar com as crianças, ensinando a orar, ensinando a ler a palavra. Nossa. E depois vem com as irmãs.
E com as irmãs nessa época, você ainda estava como diaconisa? Ou já estava num outro ciclo ministerial seu? Não, eu acho que quando eu liderei as irmãs, eu já estava em outro ciclo já, pastor. Você lembra, nesse novo ciclo, quando de diaconisa você já foi para pastora? De diaconisa já fui para pastora. Eita, e sim, hein? No caso, você lembra assim, nessa fase, que já teve essa transição? Porque hoje a gente tem uma transição um pouco maior. Um exemplo, hoje nós colocamos como cooperador, para a pessoa poder estar aprendendo. Sim. Passo a passo do diaconato, aí depois vem o diácono, depois vai vindo presbítero, evangelista, pastor e tal. Naquela época, foi vindo muitas mulheres assim, do Ministério São Paulo. Como é que foi essa? Você lembra disso? Lembro, foi bastante assim. Quando nós ficamos um tempo assim, trabalhando como diaconisa, né? Bastante tempo, aprendendo, foi muito bom, amo quando eu lembro disso, eu tenho prazer de falar do meu tempo de diaconisa. E aí logo o pastor escolheu, acho que umas 5 assim, colocou pra prova ao pastorado. Olha. Eu até falei, como assim? Nem sei o que é isso, né? Nem imaginava. Eu falei, isso aí vai levar muitos anos. Então, tipo assim, a gente continuamos fazendo nosso trabalho de diaconisa, mas em prova. Então, antes de eu ser consagrada pastora, foi umas pastoras na minha frente. Foram as primeiras, né? De que eu. Aí passou-se o tempo, aí depois foi que eu fui consagrada. Eu me lembro, esse ano ficou um ano assim, super marcado, né? Muitas das vezes a gente esquece assim a data, o ano assim, mas eu lembro que foi um ano bem puxado. Foi um ano assim, tipo, que Deus falou assim, você vai aprender agora o que é daqui pra frente ser pastor, porque foi um processo muito grande, mas que eu nem imaginava que naquele dia ia ser a consagração, ia ser o dia, porque na realidade o pastor falou, ó, nesse mês de festa, que a nossa consagração era sempre na festa, né, de setembro, e você vai ser consagrada pastora, vamos derramar o óleo sobre a sua cabeça. Não, ele não falava nada, né? Eita, já todo mundo era pego de supetão. Esse era meu pastor. Ai, meu Deus. Entendeu? Aí eu não sabia. E a gente trabalhando normalmente, né? Normalmente. Aí chegou, eu me lembro que eu tava tão cansada nesse dia, era o domingo. E eu encostada naquela coluna que tinha na igreja do Eteuvi. Bem naquela coluna ali no meio. Sede, né? Isso, eu ali encostado, olhando pro meu pastor, e eu pensando, meu Deus, acaba, pastor, preciso descansar, tô tão cansada. Já vimos assim de um domingo de consagração de manhã, lava-pés, né? Então era um domingo praticamente na igreja o dia inteiro. Ia só em casa, voltava e já tava lá, só pra trocar a blusa, né? Pra estar com o uniforme lá de novo. E eu, pastor, acaba. Aí ele falou assim, agora nós vamos fazer só 2 consagrações. E o coração. Só 2. Mas diante de Deus, naquele dia eu não tava nem pensando, sabe? Que se era eu, se não era. Aí eu falei, nossa. Só queria descansar. Eu só queria descansar, que eu já tava super mega cansada. Nem imaginava. Aí ele falou assim, vai ser só 2 consagrações, um homem e uma mulher, nós vamos consagrar para terminarmos, agradecermos a Deus. Eu falei, nossa, que maravilha. Aí ele chamou, me lembro como hoje, chamou o pastor Fred, que ficou muitos anos conosco, né? Sim. No nosso ministério. Chamou o pastor Fred, foi aquela alegria. E das mulheres eu chamo a diaconisa Ângela. Eu lembro que eu tava encostada na coluna, eu fiz assim. Aí ele olhou, tem outra Ângela? Aquele jeito dele. Nossa, aquele jeitinho bem calminho assim. Ele, tem outra Ângela aqui, eu pus a mão assim, eu falei, pastor. Aí eu fui como se o chão tivesse me sumido. Entendeu? Como se o chão tivesse me sumido. E eu olhava assim, parecia que não tinha ninguém, só tava eu ali. Aí eu fui, caí de joelho no chão. E fiquei lá assim, parada, sem palavras, né? Eu só fui. Nossa. Aí eles vieram orar, derramaram óleo sobre a minha cabeça. Aí eu me lembro que nós saímos de lá, aquela alegria, acabou a festa, os 2 fui pra casa. Quando eu cheguei em casa eu pensei, falei, meu Deus, essa nova etapa, né? Como vai ser da minha vida? Aí eu pensei assim, meu Deus, no outro dia, como que eu vou reagir chegando na igreja? Porque o costume da gente chegar era abrir a porta, era já ir organizando tudo, já ir colocando tudo no lugar, né? Já ficar ali na porta para receber os pessoal. Falei, o que eu faço? Vou pro púlpito, sento, o que eu faço? Meu Deus. Né? Mas de uma coisa, pastor, desde o dia que aquele óleo caiu na minha cabeça, uma coisa que eu tive convicção, que foi Deus que me chamou através do meu pastor. Né?
Eu tive essa convicção. Daí pra frente foi várias experiências. Mas de uma coisa eu tive certeza. Eu falei, Deus estava no negócio. Né? Com um pouquinho de bagagem e vamos enfrentar o que tem pra frente. E você já começou a cuidar de igreja em seguida ou não? Teve um tempo ainda? Não, aí teve um tempo. Teve um tempo. Essa foi uma experiência bem forte, pastor. Nessa fase que você, né, que recebe esse chamado, né, é pastor agora, como você falou, o que eu vou fazer agora? Como é que foi assim? Você já foi direto pro púlpito, porque até então não se tinha tanto costume de mulheres no púlpito. Foi ao longo dos anos no ministério, as mulheres foram sendo incluídas cada vez mais, recebendo esse chamado e tal. Como é que foi pra você, pastora? Então, pastor, foi uma coisa assim, bem forte, eu falo, né? Porque é como o pastor falou, o nosso... Até hoje eu falo que muitas das vezes tem muitos homens que apoiam, porque o pastor ensinou isso. O pastor, nosso pastor Luiz, ele passou isso, ele sempre teve um apoio. Ele abriu esse leque para nós, né? Então ele nos apoiou. Então poderia até alguém não gostar, mas como ele era o cabeça e apoiava, então tipo assim, o que eu vou fazer, né? Vou dividir o púlpito com ela. Entendeu? E tinha muito dessa do machismo. Tinha, também, né? muito. Hoje em dia eu louvo a Deus pelas mulheres agora, né? No ministério, agora, né? Que já tem a gente que quando elas vêm a gente já apoia também, ela já sente o nosso apoio, né? Mas antes tinha só a gente falava, não, eu falei, meu Deus, e agora? Quando eu cheguei no culto de domingo, eu olhei pra pastora Lia, que ela já era pastora, né? Aí eu falei, meu Deus, senta aqui embaixo, eu vou lá pra cima. Aí aquela coisa falou, não, você tem que assumir o que é. Falei, então, vamos, ergui a cabeça, respirei fundo e senta no altar. E com a graça de Deus estamos até hoje sabendo dividir o até altar. se acostumar também com os olhares. Não né? é fácil, até você acostumar. Uns falam, tá fazendo lá, uma mulher? Você é pastora? Sim, sou pastora. Entendeu? Então tem muitos olhares, muito. Mas uma coisa que Deus sempre me chamou e me colocou no meu coração, e eu sempre passo quando eu converso com as mulheres sobre ministério, sobre tudo, é não recuar, não ter medo, não abaixar a cabeça, não é brigar, não é isso. É você erguer a cabeça e falar, não, eu sei que Deus me chamou. Não foi à toa que o pastor me apoiou. Você acha que tá Então, em falta isso hoje, pastor? tá. Tá em falta. Tem mulher que, tipo, um homem olhou pra ela e falou assim, o que você quer? Você tá fazendo o quê aqui? Eu sou pastora, eu tô junto com você. E tem muitas mulheres também que tem o apoio ali do seu companheiro. É diferente. Então, no meu ministério, eu falo sem medo e sem demagogia. Eu não tive o apoio do meu companheiro. O apoio dele que eu recebi foi o quê? Você, pastora? E você aceitou? Até porque, vamos abrir um parênteses aqui. Como a gente falou, foi uma época que não se tinha muitas mulheres no púlpito. Não. Então, junta tanto no contexto de igreja, quanto num contexto assim, familiar, uma mulher da casa que era pastora, para um homem, o cabeça da casa, ele é como se para ele tivesse de para baixo. Peraí, agora a pessoa tá acima de mim, então tinha essa dificuldade. Desse também, jeito, né? pastor, desse jeito. E ele vinha assim de uma tradição de assembleiano rígido, né? Que não, isso não poderia acontecer, entendeu? Então eu falei, não, eu aceitei, porque eu sei o chamado de Deus na minha vida. E se cumpriu a promessa, a profecia que Deus falou quando meu filho estava no meu colo, Danilo. Quando isso veio acontecer, Aí você lembrou da... eu lembrei na hora. Eu falei, Senhor, eu não vou recuar. Então, hoje em dia eu falo, mulheres, ergue a cabeça, não tenha medo. Por isso que vem essa convicção também, né, pastor? Por que Você veio isso, lembrou pensa? também? Eu lembrei na hora. Parecia que tava passando um filme. Na época DVD, né, pastor? Na época VHS, fita cassete. Aí eu lembrei, falei, não, naquele dia Deus fez a promessa e agora tá se cumprindo. Entendeu? Então eu não recuei. Falei, não, vamos em frente. Vamos em frente e assim fomos. Entendeu? Aí passamos um tempo lá. Aí eu me lembro que nós já tínhamos o quê? Umas 3 igrejas ou 4 igrejas, não me lembro. Eu sei que tinha igreja já de Guaianazes, né? E aí tinha uns pastores lá. Eu me lembro que eu tava na minha casa. Aí meu pastor, né, amo demais, né? Aí ele me ligou e falou assim, pastora, eu quero que você vá lá pra igreja de Guaianazes hoje.
falei, como assim, pastor? Dirigir, pregar? Não, quero que você vá pra lá, que você vai assumir a igreja. Nossa. O pastor de lá tá saindo. É eita atrás de eita aqui, viu? Aí eu falei assim. Eu Assim, olhei, cinja seus lombos porque é uma atrás da tipo outra. isso. Falei, pastor, como assim? Aí ele, pastora, você vai? Aí eu pensei, segundos assim, na minha cabeça, naquilo de segundo. Aí eu falei assim, vou sim, pastor. Hoje? Hoje à noite. Tá bom, pastor. Ele falou, então tá bom, a gente se encontra lá. Aí eu desligou o telefone, quando eu desliguei, eu falei. Aí tipo, caiu a ficha, né? Tem pra onde correr. Eu falei, mas pra que eu falei isso pra ele? Que eu vou? Como assim, gente? E agora? Né? Ainda você ouve a pessoa falar assim, você é maluca, né? Falar que vai, sem experiência nenhuma, sem ter ninguém ao seu lado, como você vai? Aí eu lembrei, né, quando Neemias falou, um homem como eu fugiria? Aí eu falei, uma mulher como eu fugiria, que Deus chamou? Não, eu vou. E assim eu fui, quando eu cheguei lá, olhei a igreja assim, pastora, você vai ficar aqui? Sim, ficamos lá na igreja de Guanás, né, a nossa primeira experiência foi lá, como pastora. Você lembra quem tava antes? Ai, não me lembro, pastor. Só foi assim, aceito, pronto, e Então já eu pegou o fui, desafio. eu não me lembro, não sei se era o pastor Roberto, que foi, eu lembro de vários pastores que passaram por lá. Eu não sei se era o pastor Roberto ou a primeira vez, né, que eu fui lá. A primeira vez, né, porque eu fiquei lá, depois eu voltei de novo a dirigir a Guanás. Mas a primeira vez eu não lembro se foi o pastor Roberto, se era o esposo da pastora Fátima, o pastor Zé Luiz, que também passou por lá, né. Foi. Entendeu? Eu lembro que tinha um pastor que tinha que viajar, não sei se era ele. Nossa. Eu não me lembro qual pastor que tava, eu sei que saiu e eu fiquei lá. Então fiquei lá um bom tempo, Eita. pra depois vir pra cá, pra sede. Outra coisa, vamos lá, responde aqui agora mais pessoal. Diga. Assim. Qual você acha nesse tempo que desde o início que você foi entendendo o que é servir até hoje, nos dias de hoje, qual você acha que seria o seu maior desafio como pastora e mãe? Que você tem que estar assim, né? Qual você acha que é o seu maior desafio? Como assim, sobre o meu ministério ou sobre a casa? É porque, Pastor, querendo ou não, nos dois você precisa servir, né? Você precisa servir sendo mãe, agora sendo vó também, que é vó. E hoje em dia, querendo ou não, você não pode perder aquilo que lá no início você carregava, que é a essência, o amor pela obra. Porque também você tem aí os seus filhos, já casados todos, mas você também tem os seus netos. Então assim, você acha, vou até reformular, você acha que tem um desafio? Você acha que tem, ou você acha que não, hoje em dia não, já não tem mais desafio nenhum, tá tudo bem, tá tudo certo. Hoje a senhora acha que ainda tem um desafio? Tem, pastor, tem desafios. Porque uma coisa é você estar com toda a sua família dentro da igreja, né? Tipo, junto ali, uma família que serve ao Senhor, uma família ali, tudo junto. E outra coisa é você não ter. E você tem que ter equilíbrio. Porque hoje em dia, graças a Deus, os meus filhos estão na presença, mas não estavam. E eu sempre fui pastor, e sempre ouvi muitas das vezes algumas piadinhas, né? Você é pastor, e por que seu filho é assim? Né? Você é pastor, e por que fulano faz isso? Só que ser pastora e você ser mãe, muitas das vezes o pessoal acha que tem que ser perfeito, não é perfeito. Você entendeu? E não é perfeito. Então, a impressão que eu tenho é que parece que eles aprontam mais do que os filhos dos outros. não é? Filho que é gerado no altar, você isso. já fica assim, fala, ai meu Deus do céu, eu preciso estar cuidando porque isso daqui foi dado por Deus. Mas assim, o que eu vejo e pego como experiência e também aprendi na prática é o que? Você saber que ao você, mesmo dependente do que está acontecendo dentro do seu lar, com você, com seus filhos, eles não estão na presença, você sair da sua casa e falar, Senhor, do portão para fora, tô indo para tua casa. Tu conhece o meu coração como tá, mas eu tô indo. Tô indo cuidar dos teus, tô indo apacentar, tô indo cuidar, entendeu? E chega lá a ter problemas que você fala, você pensa assim, Senhor, o meu tá igual.
E Deus falar pra você, faz que do teu eu tô cuidando. E você tem que crer que Deus tá cuidando. Né? Então hoje os desafios é isso. Muitas das vezes algumas mulheres, né? Não vamos falar mais das partes das mulheres, né? Pode falar. E muitas mulheres pensam assim, eu vou desistir, porque como que tá a minha casa? Né? Não, mas não desista. Porque quantas das vezes, né, alguém falou isso pra mim. Seu filho bebe, olha como tá, vai pro fluxo, tudo. E Deus falava pra mim, não fala. Não fala nada, só ora. E muitas vezes você como mulher quer falar, né, pastor? Quer falar, quer retrucar, não. Entendeu? Então você tem que acreditar que Deus está agindo. Eu sempre acreditei que Deus ia fazer algo extraordinário. Falei, Senhor, eu acredito, eu creio. Né? Eu ponho a dentro de casa, eles bêbados, e o Senhor falava, vou fazer, eu creio. E o Senhor fez, o Senhor me honrou. Né? Tem poucos dias que o Senhor me deu essa vitória. Né? Poucos dias que o Senhor me deu, o Senhor me honrou assim. Até para batizar, porque Deus me deu o privilégio aqui na sede de batizar o meu neto Isaac, de batizar o meu filho, de batizar a minha nora Larissa, né? Que é minha levita. Então eu louvo ao Senhor. Filha adotiva, viu, Larissa? Filha adotiva. Ela entrou e o Senhor falou, assume, cuida, porque vou eu fazer uma obra. E olha aí como tá. Né? Então tem coisas na vida da gente, tem pessoas que entram na nossa família que a gente tem que abraçar e falar, Senhor, tu vai fazer uma obra, Deus faz. Entendeu? Mas o que eu quero deixar é que não deixe, tipo assim, as dificuldades do lar afetar o seu ministério. Né? Pedir para Deus, quando eu sair do meu portão para fora, eu quero ser outra pessoa. Eu quero esquecer, e realmente, eu esquecia, ir lá e orava, lá eu fazia, ministrava com a graça de Deus. Né? Mesmo o problema estava lá em casa, mas Deus estava cuidando. Entendeu, pastor? Então não podemos deixar. É um desafio até hoje para várias mulheres, eu creio que é. Então você acha que, em uma palavra, se você puder definir, você acha que permanecer seria isso? Isso, permanecer crendo e permanecer ali. Não, eu sou pastora, Deus me chamou e eu vou estar aqui. Não importa as acusações, não importa aqueles que vai falar, tá vendo isso aí? Sabe por que tá fazendo isso? Porque é filho de pastor. Eu vi muito isso, muito. Entendeu? Mas assim, eu nunca me deixei esse tipo de... Outras coisas me abalam, mas isso, eu não sei se a raiz já foi ficando forte, foi tratando. Ficando mais cascuda, né? Mais então, cascuda, então eu falava, mas é que é porção. Mas tem que permanecer acreditando no milagre. Eita, a pastora pode contar, hein? Fez parte do círculo de oração, né, pastora? Então, aprendeu o que é guerrear mesmo, né? Isso, guerrear. Você acha que hoje em dia... as mulheres, não generalizando, mas as mulheres hoje em dia, elas guerreiam tanto como as de antigamente guerreavam? Não, eu acho que elas querem mais brigar, né? E tem coisas que não adianta. Tem coisas que você vence na oração, você vence ali, Deus te dá estratégia, oração direcionada. Isso que nós temos que aprender, fazer oração direcionada. Né? Eu me lembro que quando eu comecei, o Senhor me derramou, o pastor me ungiu, né, como pastor, derramou óleo sobre a minha cabeça. Eu falei, Senhor, essa nova etapa da minha vida, que seja que tu venha trazer para mim coisas que dentro do meu lar for oculto, que tu me traga, me mostre para mim, mesmo que doa, mas eu quero contar aquilo que eu vivo. Hoje eu conto o que eu vivi, o que eu vivo, não a experiência que eu vi no rádio, na TV. É bom a gente contar, porque se alegramos com o nosso irmão. Sim. Mas contar o que você viveu é uma experiência que você viveu e você vai falar para os outros. Não, acredita, continua firme que você vai vencer. Entendeu? Então hoje em dia as mulheres têm que procurar oração direcionada. Saber naquilo que você tem que orar. Não adianta ficar rodeando, passando a mão, né? Não adianta querer ensinar o Senhor. E muitas vezes a gente quer, né? A gente como mulher, falamos muito, queremos ensinar e nós não podemos. Tem que falar, Senhor, faz o teu querer. E do início do ministério até hoje, como a senhora tem acompanhado sempre, né? Todas as etapas assim, na sua opinião, você acha que o ministério tem algo assim de diferente? Vamos lá, porque a senhora veio do Brás. Sim. E nessa caminhada cristã,
conheceu assim outras igrejas, não porque você foi membro de outras igrejas, mas porque a gente vai conhecendo, tem amizade com outras pessoas e tal. Você acha que, na sua opinião, o Ministério São Paulo tem alguma coisa de diferente assim que você fala, isso permaneceu, na sua opinião, na sua visão, ou você acha que não? Tem, pastor. O que eu acho que tem no ministério desde o começo é amor. É amor, é aquele carinho de abraçar as pessoas que vêm. Porque, como você falou, a gente está ali na trajetória ali, já caminhando para os 30 anos, e possamos dizer que estamos juntos, estávamos junto com o nosso pastor e continuamos até agora, né? Fundamos junto com ele, então a gente vê que muitas pessoas passaram por aqui. E muitas pessoas vão e voltam. Não é porque o outro não é amor, não. É que o nosso ministério, tipo, ele abraça. Você vem e a gente abraça. Então, eu acho que isso é a nossa marca. A nossa marca do Ministério São Paulo, eu acho que é isso. É verdade, pode... eu acredito também. Mas tem pessoas que não têm amor. Isso aí, em todo lugar, você vai encontrar. Mas assim, eu digo pela nata, né? Pelo começo ali. A gente abre os braços, recebe com amor. Não importa o que vai acontecer, mas a gente... E ainda mais porque, como você falou, já entrou e saiu tantas pessoas, inclusive no corpo de obreiro, né? Sim. Você lembra de alguma coisa assim, pastora? Que você fala, gente, é muito amor, porque um caso desse assim, se fosse outro, eu já nem aceitaria, nem colocaria no púlpito, enfim. Lembro, meu Deus do céu. Só fala um, não precisa citar nomes, não. Mas pode contar em uma coisa que eu você lembro fala assim, não merece o perdão de Deus daí. Não, eu me lembro, sabe, de um obreiro que veio e ficou conosco tudo, e depois aconteceu algo, ele saiu e passou tanto tempo, né? Aí depois não ficou com a igreja pra lá, tudo, a gente seguimos pra cá. Pegou a igreja? Ficou com a igreja que era dele, então ficamos, aí a gente viemos pra cá, e depois de muito tempo, na inauguração da nossa igreja do Eita. A pessoa entra, muitas pessoas nem conheceram mais, e eu ali falei, Jesus, tu faz isso pra ver o que a gente viveu. Jesus, amor. Entendeu? Então Deus mostra, né, para as pessoas que Deus é conosco, que Deus foi com o nosso pastor, e esse legado foi passado, né, e continua. Então é o que eu falo, é o amor, né? Ele tinha um amor assim, extraordinário, abraçava e passava isso para nós. Ele não perguntava o que você vai fazer, como você é. Não, ele abraçava. E é interessante que tinha muita gente que você nem sabia a real intenção no coração, mas passava alguns anos, sim, a pessoa crescia aqui dentro, quando não queria roubar a igreja ou queria usurpar o lugar daquele outro, e depois, tchau, né? Tipo isso. Desse jeito, entendeu? Então muitas vezes a pessoa vem, né, a gente não conhece, aí quer plantar dentro daquele lugar onde ele está uma coisa que a igreja não era acostumada. Vai plantar costumes? Não. Quem vem tem que se adaptar ao nosso costume, não a gente, é o costume da pessoa. Entendeu? Aí vem, fica um tempo e depois a gente começa a conhecer. Do jeito que vem, vai. E para finalizar aqui, pastora, eu queria perguntar, se deixar com a pastora Ângela aqui, a gente tem 2 ou 3. E a pastora Ângela tem, além de história, tem... Hoje a pessoa tá tranquila. Vamos lá. Uma das lições, fala aí uma lição valiosa que você aprendeu ao longo desse tempo. Resumidamente, assim. A lição que eu aprendi é ser pacífica, sabe? Aprender, assim, tomar decisão na hora certa, respirar para falar. Eu aprendi, né? Porque antes a minha tolerância era 0. Entendeu? Mas Deus, ele vai nos ensinando quando ele nos chama. Ele vai nos ensinando. Então no decorrer disso eu aprendi. Outra coisa, hoje, do que você mais se orgulha em você? O que eu mais me orgulho é... Toda a sua trajetória. De toda essa trajetória que eu passei, de altos e baixos na minha vida, é de não ter me prostrado. E ter a convicção que o meu ministério foi o Senhor que me chamou. E agora, o que você mais se orgulha, assim, do ministério? Quando você olha para o Ministério São Paulo hoje?
Ah, quando eu olho, eu vejo assim. Se não tem nada, pode falar também. Não, tem, oh meu Deus. Fica à vontade aqui. Não, tem sim, eu me orgulho de quê? Tipo, da preocupação, não só comigo, mas com os meus também, né? Muitas das vezes liga, pergunta como que tá, manda. Hoje em dia nós temos essa facilidade, né? Que antes não tinha, né? Tinha que ir na casa todo dia. Muitas vezes a pessoa não tem o tempo, mas liga, pergunta, fala. É o carinho, a preocupação, o sentir falta, entendeu? Isso aí eu acho maravilhoso. Outra coisa, como que você gostaria de ser lembrada? Senhora que caminhou, cresceu junto com o ministério. Como que você queria ser lembrada? Eita. Ah, falar essa coisa é bem difícil. Não, você pode falar, fica à vontade, eu achei. Ah, pastor, eu gostaria de ser lembrada, né? Porque um dia alguém vai lembrar disso, né? Como aquela mulher que lutou e não desistiu, não baixou a guarda. Porque muita gente conhece a minha história, Sim, sim. né? A minha trajetória, né? Eu gostaria de ser lembrada assim. Aquela mulher que venceu as dificuldades, todas as áreas que ela conseguiu vencer, né? Em todas as etapas, e está em pé. Em nome de Jesus. Ó, foi firme aí nas palavras, hein? Ai, pastor. Bom, pastora, eu quero tá finalizando aqui, eu quero muito te agradecer, viu? A gente tá chegando ao final aqui desse vídeo. Quero agradecer a pastora por ter separado um tempo, porque a pastora parece que passou mais rápido aqui o tempo, né? Também achei. E eu quero te agradecer por ter vindo, ter dedicado aí um tempo. Lembrando que todo mundo que a gente chama tem sempre a sua vida particular para cuidar. E muitas vezes não é fácil estar aqui, mas a pastora dedicou aí esse tempo. Também te agradecer pelo tempo de serventia, né? No ministério, como você falou. Serviu e ainda continua servindo. Sim. A gente pode dizer que continua servindo. Tá aí num tempo de só respirar um pouquinho, né, pastora? Deixa eu só respirar um pouquinho pra próxima. E eu queria que pra finalizar, você deixasse aí uma palavra aí pra alguém que tá te vendo agora, independente se a pessoa te conhece ou não. Pessoas que hoje assistiram esse vídeo com a senhora e se identificaram alguma coisa. Eu queria que você pudesse deixar essa palavra aí pra gente finalizar. Amém, pastor. Eu quero dizer que foi um prazer esses momentos aqui. Foi muito rápido, como disse o pastor, né? E eu quero deixar para você, que muitas das vezes acha que não vai conseguir vencer as barreiras, as dificuldades dentro do seu lar, no seu psicológico. Mas eu quero deixar e dizer que Deus é o teu refúgio, a tua fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pode todos faltar, mas Ele está lá. Quando a gente acha que não vai ter solução, que nada vai ser resolvido, Ele abre uma porta, né? Então creia nas promessas, creia que Ele está contigo e Ele não falha, nem tarda e nem se atrasa. Ele chega no momento certo e na hora certa, em nome de Jesus. Amém. Então, você pode orar para finalizar então? Com pastora? certeza. Orar por essa pessoa, porque Amém. a gente não sabe como que essa pessoa tá nesse momento, em que momento que ela está, se é feliz ou se é triste. Amém. Mas como a Bíblia diz, a oração do justo pode muito em seus efeitos. É verdade. Então, vamos orar agora para terminar. Pai Celeste, te agradeço, Senhor, por esses momentos. Quero orar agora, Senhor, por aquele que está em casa, que está ouvindo, Senhor, a gente, ou que vai ouvir, mas que a paz entre nos lares, que a paz seja restauradora, em nome de Jesus. Faça, Senhor, tudo aquilo que te apraz. Passa nos lares nesse dia, passa, Senhor, e fica, Senhor, e faz morada permanente, dando força, dando vigor, restaurando a todos, Pai, com a tua paz, com a tua restauração e transformação. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Amém. Até o próximo podcast. Muito obrigado por ter ficado até agora assistindo o nosso programa. Eu quero te pedir para que você divulgue este vídeo, amém? Para quem você conhece ou não conhece. E continue com a gente. Mande aí suas perguntas que você tem para as próximas pessoas que serão entrevistadas. E até a próxima. Fica com Deus. Deus abençoe. Muito obrigado. Valeu! Uhul! Ei.